três pessoas, pelo menos, que me conhecem razoavelmente bem o trabalho, e uma que não sei se já se conseguiu, digamos, emparelhar com a minha produção no âmbito da fotografia stand-up-eica, eu vou-me repetir um bocadinho para alguns, que são três, são dois, estão-me a ver ali também e já digo que são três, né? Até digo que somos quatro, portanto. Mas se calhar ao repetir algumas coisas, fica também mais definido que possivelmente eu também sou mais seletivo agora no que digo. Porque isto, se não evoluirmos, também não tem piada nenhuma. Ora bem, vou fazer como se os meus amigos não me conhecessem. E, portanto, bom dia. Tenho muito prazer em que vocês estejam aqui. Adiante. Porque, no caso presente aqui, vamos falar sobre fotografia stand-up-eica. A fotografia stand-up-eica, vulgata pinhola, é a expressão portuguesa que se adapta corretamente à nossa prática fotográfica. Prática fotográfica, que não é um processo alternativo, é uma técnica fotográfica. É uma técnica que se baseia no estudo da formação da imagem. E se baseia no estudo da formação da imagem, leva, na definição linguística portuguesa, a expressão stand-up-eica, do grego stand-up, passagem estreita, buraco pequeno. Portanto, vocês podem começar a elaborar as vossas próximas oficinas, até porque eu tenho tudo no meu blog, eu não escondo nada. Ela anda lá para lá nas primeiras entradas, os programas todos que eu uso. Os programas de trabalho, não é os programas de computador. Não é? Ora bem, a fotografia stand-up-eica é, no sentido lato da palavra, a utilização para a formação da imagem de uma passagem estreita por onde entra a luz que nós usamos na produção dessa imagem. Perdoa-se o pleonasmo. Mas é de facto uma realidade que é a passagem estreita que admite a entrada da luz, refletida por um ambiente, por um objeto, por um personagem, acaba por criar a imagem de si mesmo. No meu caso, com frequência, em papel fotográfico, que me dá um negativo e me permite produzir a minha imagem a posteriori. Insisto nesta percepção. Eu uso o papel fotográfico porque, tendo ele uma baixa sensibilidade, me permite manipular, entre comas, o tempo e a luz. Ao julgar entre esta dicotomia, que é o tempo e a luz, eu tenho a percepção do meu próprio processo de trabalho. Mas porquê a fotografia stand-up-eica? Porquê é que não é a fotografia digital com objetiva? Porquê é que não é uma câmara de grande formato? Bem, no caso, a fotografia stand-up-eica até pode ser feita com uma câmara digital, mas sem objetivo. Possivelmente, muitos de nós não estamos nessa onda, mas para um principiante é capaz de ser valorável a utilização de uma câmara digital para fazer a aproximação ao processo tecnológico, ao método tecnológico de produzir uma imagem. Muito modernista, é certo, na recepção, mas muito antigo no furo que nós lá pomos. Isto acaba sempre por nos trazer e possibilitar também novas descobertas para o nosso método discursivo. Eu não sou muito utilizador, aliás, não tenho utilizado nos últimos 2 anos, a câmara 0,5, porque não sou um grande apaixonado pelos furos de precisão. Embora daí um texto que considera que a perfeição do furo é valorada, e porque a precisão do furo valoriza a qualidade da imagem produzida, quando se está a falar da qualidade da imagem produzida, estamos a falar da qualidade do que há informação que essa imagem nos traz, a qualidade representativa da definição. Ora, eu não faço fotografias stand-up-eica porque quero definição. Eu faço fotografias stand-up-eica porque quero um processo que me dá um discurso que, embora controlado, acaba sempre por ser alguma coisa que pode fugir e que nos pode trazer alguma novidade. No meu caso, quem conhece o meu trabalho sabe que eu tenho alguma busca de controle sobre o que produzo
e o que quero produzir é uma imagem fotográfica que tenha como suporte esse percurso da luz, esse discurso da luz. E a sua relação, processo de luz, representação da luz e tempo, vai ao encontro do meu discurso dentro da fotografia stand-up. E porque também, no sentido, outrora dizia-se isto, quer dizer, era um processo barato, e tinha até, penso que é uma definição brasileira, bom, bonito e barato. Eu pessoalmente começo a discordar, mas já não é barato. Não é barato porque quem faz trabalho a sério, porque, desculpem, quem faz uma fotografia para a Pinhal Day International não ganha muito, não gasta muito dinheiro, não gasta pouco dinheiro, é só uma vez, faz 2 ou 3 ou 4, escolhe uma, mas agora quem faz sistematicamente e com a mesma regularidade, eu só disparo menos vezes, porque é mais tempo da exposição, portanto não dá para disparar 4 vezes seguidas. Mas eu quase que tiro tantas fotografias stand-upicas como tiro de temáticas digitais, portanto não estou aí muito afastado de um consumo mais custoso relativamente ao digital. Gasto muito mais dinheiro em fotografias stand-up, até porque os papéis estão cada vez mais caros e os roladores e os filmes também estão cada vez mais caros, embora eu o filme raramente o uso. E porquê é que eu comecei a fazer também fotografias stand-up? Eu comecei a fazer fotografias stand-up porque nós, portanto, não sei se os outros já se esqueceram, mas o Ramos não sabe. Ramos, eu vou tratar assim também. Eu tenho muito hábito de tratar pelo último nome e já vinha... Sim, normal. Tudo bem. A Cabrita e o Gil sabem isso bem. O meu prazer em fazer fotografias stand-up é também, e vem desse primeiro tempo, estamos já a falar de 1978, estou a falar de 78, quando comecei, o meu contrariar da ditadura do formato. Eu estava perante uma ditadura imposta pelos fabricantes, que era, eu fabrico uma câmara 24-36, havia Olympus que dava metade, eu fabrico uma câmara 6.6, eu fabrico uma câmara 6.4,5, eu fabrico uma 6.7, eu fabrico um carregador 6.12, eu fabrico um carregador 6.17, e eu estava debaixo dessa ditadura. Isso era uma ditadura. Eu ou tinha câmaras para fazer esse formato, e portanto fazia esse formato e tinha que pensar em qualquer coisa. E quando vi a primeira vez na Color Photo, eu sabia do processo, mas nunca tinha metido as mãos na massa na concretização da construção de uma câmara. Eu sou péssimo a trabalhos manuais. Péssimo. Por isso é que, e vocês sabem isso, eu gosto muito de trabalhar com estes materiais que já vêm aí. Neste caso, não tenho que explicar a nenhum miúdo que esteja aí presente o que é isto. É uma caixa de óculos, daquelas onde vem a caixinha cá dentro, e eu só tive que adaptar. E esta é uma das que me está a dar imagens mais interessantes, das últimas que eu tenho adaptado. E tive um formato diferente. E quem diz esta que é muito similar àquela que eu tenho como minha preferida e que ainda está aí para Lisboa. E o facto de lidar com isto, o facto de lidar com estes materiais, acaba por me proporcionar um encontro com outro parâmetro de leitura que não o determinado pelo negativo, que depois ia para o ampliador. Os originais podem ser, em alguns casos, a matriz da criação do positivo por contacto, coisa que também é quase uma mentira, que nós alardeamos e distribuímos por aí. Hoje já quase ninguém faz isso, mas só em casos muito especiais, em dimensões que vale a pena. É normalmente digitalizado e mantido nessa dimensão, mas se quisermos fazer um tamanho maior a partir do original negativo, fazemos. E também, a maior parte das vezes, as imagens produzidas são um pouco editadas, depende de cada um de nós, são um pouco editadas num qualquer programa de edição digital. E são esses tipos de trabalho que acabam por... tenho aqui um guião, e só para manter uma disciplina de sequência, mas esqueci-me de alterar ao telemóvel o tempo para ele se apagar. Voltando à fotografia stand-up. Mas para que é que eu quero isto? Porquê é que fazemos fotografias stand-up? Porquê é que utilizamos uma técnica que não conquista os olhos? Porque o que conquista os olhos
são as coisas bonitas, em tudo. Nas flores, nos gatinhos, em tudo. Nós somos muito de olhar para a fotografia. A maior parte dos apreciadores de fotografia põem a matriz do afeto e do gostar como razão principal de olhar a fotografia, coisa que já não é o vosso caso. O facto de terem uma outra exigência, um outro conhecimento da imagem fotográfica, sabem muito bem que o que conta é o processo de leitura que nós criamos numa imagem, exigindo que percebamos a leitura dessa imagem e a escrita. E a escrita, como alguém dizia, eu para não me sou terrível, e vocês sabem isso, alguém dizia que não se consegue perceber que haja percentagens que avaliam a percentagem do analfabetismo, mas nós sabemos que também há uma grande percentagem que é analfabeta na leitura das fotografias. Isto não é... O gostar e o saber ler a fotografia são duas coisas completamente diferentes. E isso em fotografia stand-up ainda é pior. Torna-se mais difícil conquistar apreciadores. Os apreciadores gostam como exotismo, para marcar presença no Pinhal Day International, no Dia Internacional da Fotografia stand-up, e é uma prática pontual, não é uma prática sistematizada, regulamentizada para si mesmo. Quer dizer, eu tenho quase que um conjunto de determinantes que me exigem um processo de trabalho e que me levam a... Quem é a tua cara? Não tenho a cara dela. Olá, Manuela, bom dia. A realidade da representação fotográfica em fotografia estanopeica torna-nos mais exigentes no conhecimento do discurso fotográfico. E o discurso fotográfico em fotografia estanopeica tem logo uma coisa que é muito importante, e que a maior parte das fotografias que eu vejo não cumpre. E vocês podem ir entreter-se a fazer isso e ver fotografias estanopeica. A maior parte das pessoas não aproveita a definição exata de caracterização que a fotografia estanopeica traz relativamente a uma coisa muito simples: profundidade de campo. A profundidade de campo em fotografia estanopeica é quase que intrinsecamente para o infinito. É tendencialmente para o infinito. Não é, mas é tendencialmente para o infinito. Quer dizer, se eu tiver um elemento a 3 centímetros da câmara e tiver um a 30 metros, a nitidez de um e a nitidez do outro são iguais. E isto vai possibilitar um discurso a cada um de nós. Eu tenho o meu, com algumas caracterizações específicas, e cada autor que domine e que assuma esta característica tem aí um ganho de produção. E depois surge um outro elemento preponderante na prática da fotografia estanopeica, que é a realidade do tempo da exposição. Sendo tempos da exposição longos, ela vai nos trazer processos de representação, processos de escrita que favorecem a fotografia estanopeica. Tentar copiar com a fotografia estanopeica o que se faz com uma câmara digital ou com uma câmara de película não é a mesma coisa. Eu há dias vi um trabalho de uma pessoa que sigo há muitos anos, até porque tendo estado no Pinhal Day International, fazendo parte da equipa, o conheci cedo, conheci através da rede, que fotografou como se fosse estúdio com uma câmara estanopeica. E, portanto, digamos que ali só há uma particularidade que é interessante, é o exotismo da situação. Porque a realidade da imagem, se é para ser uma imagem que se aproxima o mais possível de uma forma de representação muito próxima a um trabalho de estúdio feito com uma câmara digital, com back digital ou com back com película, a mim não me motiva. Isto muito abertamente, quer dizer, porque eu não estou a querer representar um processo que tem como base a fotografia estanopeica. Eu estou a querer utilizar uma técnica como visualização exótica de uma câmara que não tem as características de uma câmara convencional, porque não tem óptica, e depois nos aparece com um trabalho que é
ao essencial exótico. Fazer fotografia de estúdio. Fazer fotografia de estúdio, e não era exótico, foi há muitos anos, um alemão, que fez um catálogo da BMW, perdoou-se a publicidade, com uma câmara stanopeica. Mas lá está. Foi também exótico, porque a câmara era de alta precisão, era de um furo de alta precisão, portanto, todo ele beneficiava uma imagem feita com um processo técnico, mas que a tecnologia era no topo da obtenção do original e no topo, à época, da edição digital. Portanto, alta definição. Saltemos. Eu vou pedir aqui. Não se apresentou. No fim. As despedidas, não se preocupe. Já falei disto. Discurso. O discurso estanopeico tenho que dizer assim, pronto, é uma forma de olhar que eu tenho. Não quer dizer que isto inviabilize outras que estão nos mesmos parâmetros, nem inviabiliza outras que pessoalmente não considero, lá está, como não utilizam aquilo que caracterizei antes, não utiliza a caracterização da fotografia estanopeica. O discurso na fotografia estanopeica tem que ser bem assumido pelo autor. Se é mera prática de aprendizagem, de estudo, de chegar a um caminho e percorrê-lo para saber o que é que dá, tudo bem. Agora, quando se quer fazer o caminho para produzir obra, o discurso tem que ser assumido, o Gil tem o dele, que eu já o conheço bem, e temos que o agarrar. E temos que o agarrar, normalmente, com as duas mãos, e uma de um lado e outra do outro. Não pode ser só com uma e assim muito suavemente, porque senão caímos na vulgaridade. Qualquer um de nós, se quiser fazer fotografia estanopeica todos os dias, pode fazer. Pode ser montar uma câmara num tripé, apontar para um ponto, por exemplo, para o mar, se viver perto do mar, e tirar sempre a mesma fotografia, mudando as condições de luz e mudando a época do ano, e depois apresentar um mural feito com fotografia estanopeica, com 46 fotografias, lembro-me do número 46 à sorte, podia ser 77, 666 é que não, mas podíamos ter um conjunto de fotografias que nos trazem uma informação que nós conhecemos, mas se tivéssemos recolhido com uma tecnologia completamente diferente, de muito maior exigência profissional, como se costuma dizer, porque a fotografia estanopeica, para muita gente, não tem exigência profissional. É uma brincadeira de miúdos. Só deixa de ser brincadeira de miúdos quando nós assumimos que é um processo de tecnologia que nos obriga a pensar de uma determinada forma para produzir um discurso. E no discurso da fotografia estanopeica entra uma coisa que devia entrar na outra fotografia, também às vezes não entra, é o olhar. O olhar é uma das particularidades mais importantes da fotografia estanopeica. Eu posso dominar muito bem a tecnologia, posso muito bem dominar todo o caminho a percorrer, mas se não tenho um olhar que, ao observar qualquer coisa, me estimule a criar um processo que diga começa aqui e acaba aqui, a mim não me serve. Eu tenho que ter esse olhar. E tenho que o treinar. E tenho que o aprender. E para aprender a olhar, entra tudo o que aprendemos em fotografia. O aprender fotografia tem muito a ver com leituras, com muita fotografia que vemos, com muita fotografia que fazemos, que depois vamos utilizar para a ação com a fotografia estanopeica. A fotografia estanopeica acompanha o nosso olhar e depois torna-se executante de um discurso, falado anteriormente, e que serve para manter uma estrutura consistente no ato de trabalho. O ato de trabalho em fotografia estanopeica, e dou-vos só um exemplo. Toda esta situação tem a ver com o livro, os meus livros, mas eu estou atualmente a desenvolver um trabalho em torno do claustro da Sé, do Porto. Ora, as pessoas pensam assim, mas o claustro da Sé não muda. Não, o claustro da Sé não muda, o que muda é a luz. Eu estou lá a fotografar a luz e a sombra, não estou a fotografar o claustro.
O claustro serve para eu percorrer os caminhos da luz. E acaba por ser uma particularidade porque os claustros são da época da busca desse caminho, é um processo histórico, são da época em que a luz foi intensamente estudada e eu estou em pleno século XXI a utilizar uma tecnologia caduca para alguns e que me permite olhar filosoficamente as pedras e a luz que as percorre. Todo o discurso só é possível porque houve uma, digamos, tenho que dizer assim, houve um percurso de aprendizagem do saber relativamente a algumas matérias, fruto da leitura, e houve um enfeudamento a alguns processos de práticas fotográficas que me servem de suporte. Como foi, e o Ramos aqui tem mais contacto com isso, o tempo em que eu estava ligado à fotografia de arquitetura e interiores e no estudo dela e no ensino dela. Isto permite. A arquitetura é, no caso, uma das envolventes boa para quem quiser fazer fotografia estanopeica, mas com um discurso de coerência num trabalho. Não é ir fotografar. Vou fotografar o Museu da Batalha em a fotografia estanopeica. Vou fotografar a Sé do Porto em fotografia estanopeica. Não. É fazer um trabalho com coerência. O processo da luz. Não é a peça em si. É o que a luz nos dá a conhecer dessa peça ou as carícias ou os arreganhos que a luz faz do elemento que nós fotografamos. Às vezes os elementos podem até ser muito simples. Pode ser a árvore da felicidade ou aquela cana da felicidade que quase todas as casas têm. Não percebi porquê, não sei qual é a felicidade. Mas que depois, o percurso da luz nesse local, ao longo do dia e diferentes épocas do ano, pode dar, se muito bem pensado o pormenor de trabalho desse local, um processo qualquer. Ou então, fotografar é a fotografia estanopeica, o torneado de joelhos de diferentes modelos. Podem ser atletas, por exemplo, de halterofilismo, de dança, também são atletas, de karatê, de salto à vara, fotografar os joelhos, só os joelhos, num determinado tipo de ambiente de exterior ou de interior, como pretendendo, o próprio ambiente de trabalho, jogar com o primeiro plano e o último. Há muitas ideias que podemos ter em fotografia estanopeica. A fotografia estanopeica, desculpem-me, acho que permite o estímulo do nosso espírito criativo muito mais às vezes que fotografias convencionais. É evidente que o processo criativo não é pela fotografia, é por nós. É do encaixe que nós tivermos ou dos encaixotados que nós tivermos feito de diferentes matérias e diferentes conhecimentos. Não se chega a um determinado discurso só porque queremos escrevê-lo. Eu não posso teorizar sobre os transportes públicos de uma cidade se não tiver, ao longo do tempo, estudado o ambiente que rodeia os transportes públicos. Ora bem, e aqui surge e reforço uma ideia. Não é um processo alternativo, a fotografia estanopeica, é uma tecnologia. Pode ser utilizado com o daguerreotipia, eu não acho muito fácil fazer daguerreotipos com a fotografia estanopeica, mas poderemos andar à procura de alguns processos, eles existem, processos, daguerreotipia, talbotipia, calotipia, goma bicromatada, processo de carvão, bromola, cianotipia, a Manuela mais conhece bem a cianotipia, o Gil, não sei se também já se entreteve, dá a impressão que sim. Agora, como estou pai mais perto da Manuela, é mais fácil ver o trabalho dela. Mas pronto, o que eu quero dizer é que há sempre a possibilidade de agarrarmos estas questões e fazer ligação a estes materiais. No conjunto disto que foi falado até agora, como é evidente, surgiram algumas pessoas no meu caminho que se entusiasmaram e que foram pessoas que agarraram esta questão. Eu estou-me a recordar da Magda Domingos, da Imagerie, estou-me a lembrar do Greg Temple, do americano já falecido, que teve um bom contacto comigo. Aliás, é a pessoa que recorre frequentemente quando estou ligado à fotografia estanopeica. O Pedro Horta, que agora está noutro sítio, anda por aí a trabalhar noutros sítios, mas tem feito pouca coisa, mas que fez um trabalho de ensino muito interessante
Eu estou-me a referir a gente que tem trabalhado na divulgação da fotografia estenopeica. Como está aqui um americano, também da Pinhol Photography. O Rui Cambraia, o Pedro Gil, o Augusto Lemos, o Adelino Marques, o António Teixeira, algumas pessoas que têm trabalhado alguma coisa. O Paulo Cabrita devia apanhar, não é? Mas está longe, não posso dar 2 sapatadas, porque desconfio que não tem feito nada. Não sei se já ensinou o filho a fazer fotografia estenopeica. Pois, mas pronto, eu espero que vocês agora ganhem mais entusiasmo, porque eu ainda cá ando, não é? E vou continuar. Pronto. Isto tudo para chegarmos tenho que dar um destaque especial à Porto Pinhal Photography, Photowalk do Miraforum. Quer dizer, o Miraforum lá tem desenvolvido, a partir de 2014, nas instalações deles, e parece que aí pela cidade, porque eu nunca fui, alguma atividade. Tem a presença de autores interessantes, que eu gosto, e isso satisfaz-me. E este trajeto tem muito a ver, e este reforço, e este conhecimento destas situações, e este meu enfieldamento a esta ação de divulgação, com a minha primeira presença no Pinhole Day International, que foi em 2002. Eu, quando me liguei ao Pinhole Day International, no Dia Mundial da Fotografia Estenopeica, foi em 2002, e liguei-me de uma forma muito simples, só para apresentar trabalho. E em 2002 e 2013 assim foi. Mas depois, devido a contactos, eu liguei-me a partir de 2004 ao time da equipa do Pinhole Day International, do Mundial da Fotografia Estenopeica. E desenvolvi algum trabalho de molde a divulgar a fotografia estenopeica através da comunicação social. Tive algumas iniciativas. Eu penso que não estiveste, Gil, no primeiro encontro de pinholeiros do IPF que eu organizei. Nesse não estiveste. Não, agora lembraste-me, foi em 2004, exatamente. Eu lembro-me eu acho que descobri, pelo menos lembro dessa referência, de um artigo no Público muito interessante que tu deste sobre o Pinhole, em 2004, se não me engano. É isso. Portanto, quando eu faço o primeiro encontro no Instituto Português de Fotografia, como atividade extracurricular e como ação meramente individual e investimento meramente individual, eu motivei, porque os alunos me tinham desafiado a isso, lá no IPF, à criação de um pequeno grupo que se chamou pelo Buraco da Agulha, e que tinha a ver com um grupo de alunos que mostrou interesse. E foi aí que começou tudo também, porque eu depois dei, e com o facto de ter vindo da comunicação social, ter alguns contactos, permitiu-me abrir algumas portas para a divulgação. Só não se fez a divulgação de um programa de ciência na RTP, porque no dia em que estava combinado, e esteve lá a equipa da RTP para filmar e para fazer o trabalho, os 2 alunos que se tinham comprometido a estar não apareceram. Eu, sinceramente, como ação era para divulgar a fotografia estenopeica, não era para me promover a mim, não quis fazer o programa e não fiz. Agora estou arrependido. Mas pronto, mas isso são outras músicas. Outras histórias, como diria João Pleito. Mas é com a minha ligação ao Pinhole Day International que eu conheci algumas pessoas, e isto hoje conhecem essas pessoas, por falar com elas via escrita, e eu mesmo não dominando inglês lá não fui safando, e em 2011 decidi fazer uma exposição no Centro de Design de Interiores Maria José Salavisa, em Óbidos. E aí, mais uma vez, eu convidei um conjunto de pessoas que pertenciam à equipa do Pinhole Day, e que era, entre eles, o Greg Kemp e o Tom Miller. Mandaram trabalho dos Estados Unidos, muito bom trabalho, e tive também convidados o António Granero de Espanha, a Marie-Noël Leroy de França, o Rui Cambraia de Portugal, o Tom Miller, que já disse, o Pedro Gil, o Máximo Stefanotti de Itália, o Paulo Aldi e eu mesmo. Este foi o grupo, o núcleo base, e que à época me sustentava o meu conhecimento de quem em Portugal
desenvolvia algum trabalho com interesse, eu incluído, não ponho de parte disso. Eu tenho que avaliar a situação. E isto levou a abrir também as portas a quem quisesse enviar trabalho e aparecer um conjunto de pessoas que apresentaram trabalho. Eu não discuto, digamos, a qualidade dos trabalhos apresentados. Cada um apresentou o que tinha e o que fazia, e cada um levou a conhecêssemos melhor o ambiente da fotografia estanopeca. Gostei muito daquele dia em que me apareceu lá um grupo, vindo gente de Leiria, inclusive, a Óbidos, e alguns de Lisboa, até Óbidos. Eu não sei quanto tempo temos ainda. Ainda temos uns minutos. Pronto, como agora é para falar de mim, estava a ver se não tinha tempo. Que era para... Tem. Não, era para não falar. Ora bem, o eu, a exposição está lá dentro, e a exposição que está lá dentro é um livro na parede, é este projeto, e lá está. Foi um projeto que teve um início e um fim, o meio é o percurso dele mesmo, e isto levou-me a muito trabalho. Foram alguns anos. Não, aqui estão 30 fotografias e mais uma que é um dos espaços, que é o espaço de trabalho do dono do espaço. Esta biblioteca, portanto, que é do José Pacheco Pereira, e esta edição que está englobada na edição da Associação Efêmera, é um processo de trabalho muito longo e de uma biblioteca que eu conheci durante muitos anos e que me permitiu olhar para o que fotografava, porque eu comecei ainda no tempo da película, fotografei no tempo do digital, e ainda no tempo do digital penso até no tempo da película, comecei a fazer umas fotografias estanopecas, continuei, e depois, a certa altura, optei incondicionalmente pela fotografia estanopeica, porque havia uma relação direta entre o tempo, gasto pela luz que entrava por um óculo numa das áreas, e que fazia um percurso ao longo de uma parede. Isto levou-me a um discurso, logo mental. A luz a dominar o espaço. E depois isto levou-me para o espaço envolvente, de várias salas, e outro espaço frontal, e outro espaço lateral, ainda fiz no outro, e deu-me muitas fotografias, não são 30, mais uma, são muitas. Isto possibilitou-me fazer um discurso que é consequente. Não são fotografias tiradas, digamos, vou tirar uma fotografia. Pronto, não vou tirar uma fotografia, vou tirar várias, vou estudar o espaço, vou ver como é que isto está, e assim foi. Um vasto conjunto de câmaras fotográficas, e isso possibilitou uma prática que eu me consegui, digamos, aguentar para fazer este trabalho. No caso do livro, e no caso, agora, saltando para a exposição, a exposição, que foi um desafio do diretor de Instantes, Pereira Lopes, e que assumiu o festival, a presença desta exposição na parede, acabou por ser também uma forma de eu me sentir que cá em cima, no Porto, já estava outra vez a entrar no meu ritmo. O meu ritmo é muito condicionado, não sei se sabem, mas eu de manhã estou praticamente toda a manhã como cuidador informal e depois liberto, quando posso, e vou fazer algumas coisas. Como já disse, no caso atual, em torno do Claustro da Sé do Porto. Mas esta exposição, que eu vou tentar que vá a Lisboa, para que o pessoal de Lisboa também a veja, é uma tentativa de mostrar que a fotografia estanopeica tem a dignidade suficiente para aparecer nas galerias que se dedicam à fotografia, porque no caso do Centro Português de Fotografia era quase uma obrigação. E penso mesmo que o Centro Português de Fotografia já cá teve trabalho do Augusto Lemos, não foi? Estava eu em Lisboa. E esses trabalhos que eu vou dando
a oportunidade de pôr numa parede, a mim, são uma satisfação de pôr. Mas é no essencial o facto de dar à fotografia estanopeica um estatuto que ela merece e que me obriga, face à falta dele, a continuar à espera de ter a oportunidade de pensar no doutoramento numa instituição portuguesa de fotografia, tendo como temática a fotografia estanopeica, coisa que não tenho oportunidade, e quando comecei a pensar nisto, tinha aqui para a França e eu não costumava jogar no Euromilhões. E o francês é a minha segunda língua. Sentia-me bem. Mas, no facto, impõe-se que haja uma outra perspectiva dos estudiosos sobre a fotografia, até mesmo sobre a fotografia, e em especial sobre a fotografia estanopeica. Que os autores comecem a ser referências, autores e autoras, como agora se diz, autores, referenciados, estudados, valorizados. Há um nome que não recordo, que esteve numas minhas iniciativas no Instituto de Fotografia, que é aqui do Porto, já falecido. Epá, que vergonha, não me deu. Se estivesse na conversa com alguém, lembrava. E que fazia só fotografia estanopeica, não fazia mais nada. Ele tinha assumido a fotografia estanopeica como razão do seu processo de trabalho na fotografia. Não tinha câmara, ou se tinha, nunca me mostrou nenhuma fotografia feita com a câmara, mas tinha uma coisa fabulosa. Tinha um tripé feito com cabos de vassoura e tinha câmaras construídas por ele com algum jeito, alguma capacidade de manuseamento que lhe permitiam ter peças interessantes. Agora paro e fico a aguardar alguma pergunta que me queiram fazer. Enquanto eles nos deixarem estar no espaço. Isto tem tempo. Portanto, quem é que quer começar? Manuela, queres começar tu? Está a ouvir? Sim. Manuela. Deu para ativar o som, mas o som é do lado dela. Estou aqui. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, estão-me a ouvir? Estou. É que eu não tenho câmara. Ah, está bem, com certeza. Eu também não tenho. Não tenho mesmo. Avariou neste computador e não... Sim, está bem. Tens alguma pergunta para colocar? Alguma interrogação para fazer? Opa, é assim, olha, eu já entrei, já estavas a meio do discurso. De qualquer dos modos, eu continuo sempre encantada por estas técnicas, chamemos-lhe o que lhe quisermos chamar, de fotografia. E falaste em cianotipia e falaste em fotografia estanopeica. Eu tenho tentado juntar as duas e penso que estão aí alguns resultados. Vamos a isso. Temos que ver isso. O que eu acho que é ótimo. Ainda não, deixa-me afinar a coisa, depois eu te mostro. Mas realmente eu acho que é um modo de fotografar muito próprio. Tu tens isso. E eu acho que o encanto desta fotografia está exatamente em nós descobrirmos a nossa maneira de olhar e a capacidade que temos de fazer fotografias que são completamente diferentes. Fotografias que podem surpreender pela forma de ver. Isso não. Ok, está calada. Isto é a minha gata com ciúmes da câmara. Também quero mandar uma pergunta. Também quero. Olha, obrigado pela tua intervenção. Vou passar ao Ramos, que é o único que eu não conheço na prática da fotografia estanopeica e que hoje apareceu por aqui. Já agora saúdo os outros, a Simona Melis, que entrou recentemente. Tenho pena que tenha vindo. Já eu acabei de fazer a minha, digamos, preleção, mas quando chegar a sua vez vou pô-la a fazer uma pergunta. Ramos, por favor. Olha, gostei muito da tua preleção. Na prática não tenho feito nada em fotografia estanopeica. Conhecia os princípios, ou conheço basicamente os princípios e mais nada. Recentemente comecei a olhar para as tuas fotografias e achei que valia a pena aprofundar um bocadinho.
Neste momento estou só aqui como outsider, pelos vistos, em relação aos restantes participantes, mas essencialmente é isso, com muita curiosidade. Bravo, a curiosidade é aquela que nos dá a porta do caminho, não é? Uhum, exatamente. A curiosidade não abre o portão para entrar no terreiro e ver o que é que lá se fazia. É assim mesmo. Cabrito. Manda uma pergunta. Não tenho nada para acrescentar, quer dizer, pronto, é sempre um prazer ouvir-te falar de fotografias de Nopeica, né? Infelizmente estamos longe. Também não tenho feito nada de fotografia, nem de fotografia, nem de fotografias de Nopeica. Pronto, isto tem andado um bocado falta de motivação, falta de inspiração, mas para ver se agora começa a fazer qualquer coisa. Mas olha que a minha parte de trabalho é fruto de transpiração. Caro João Teixeira, não nos estamos a ver, mas se estiver aí e quiser fazer alguma pergunta, estou ao seu dispor. João Teixeira diz que não tem perguntas, mas que agradece a iniciativa e a partida. Muito obrigado, um grande abraço e espero um dia destes, não sei de onde é, mas espero Nos voltamos a encontrar. não, espero mesmo que vá à descoberta da fotografia estanopeica, porque é fácil fazer busca. Basta escrever buraco de agulha e se calhar sou o primeiro que aparece logo. E, portanto, apanha-me logo todos os restos das outras coisas. Portanto, fica à sua espera. Pedro Gil, mais uma vez, cá estás a aturar-me. Não, como eu estava a dizer no início, há sempre coisas novas e há outra coisa que às vezes não é nada fácil encontrar, que é relembrar-nos das coisas que a gente já sabe e que se esqueceu. E foi muito bom ouvir-te, uma verdadeira masterclass, porque há muitas questões que realmente é bom ouvir outra vez, porque a gente às vezes pensa, já sei isto, mas depois esquece. E eu acho que o que tu disseste é muito tem tudo a ver com a fotografia estanopeica, mas tem muito a ver com a fotografia. Pensarmos um bocadinho o que é isto do que nós andamos a fazer. E escolhermos bem, e pensarmos o que é que andamos a fazer. Pronto, portanto, muito obrigado. É sempre bom ouvir-te, mesmo que repitas as coisas que já disseste, porque é sempre bom ouvir outra vez, para a gente não se esquecer. Eu só vou ali. Desculpa, vou ali rapidamente pegar numa caixa para vos mostrar e mas podes continuar, eu estou a ouvir. Não, queria só perguntar à Manuela como, se fosse possível, ela pôr no chat ou talvez alguma forma de ver o seu trabalho, porque eu também ando à volta da fotografia estanopeica e dos cenotipos. Eu sou professor da António Rui, que é uma escola gêmea mais ou menos da Soares Reis do Porto. E, portanto, a minha prática tem estado muito ligada e gostava de, se fosse possível, conhecer um bocadinho mais de si e do seu trabalho. É fácil, eu mando-lhe o meu endereço de e-mail e a gente pode conversar. Está bem, muito obrigado. Eu vou pôr o meu aqui então agora, para se quiser depois não... Pronto. Okay. Pode ser para todos, não há segredo. Exatamente, era isso que eu estava a fazer. Ok, obrigado. É mais fácil do que às tantas estarmos aqui a conversar, assim conversamos com calma, combinamos. Está bem, está, muito obrigado. Nada, obrigada eu. E não quero terminar sem... Eu tinha aqui este conjunto de câmaras mais a pensar em presenças como o Ramos, que tem pouca, digamos, pouca leitura ainda destes materiais. E tinha trazido uma outra coisa, como eu sou muito recuperador, muito reciclador já há muitos anos, mesmo antes de haver o slogan. E a vantagem de ser de química e ter trabalhado na pior indústria para mim, depois da petroquímica, que são as tintas e vernizes, não é? Quer dizer, eu sempre achei que era preciso mudar o paradigma do setor. E já naquela altura fazia alguma investigação disso. Ora bem, o que acontece é que tem aqui uma coisa que hoje é uma matéria que está muito nas montras, nas lojas e que começa a ser... Isto dá sempre para queimar, não é? Dá sempre para pôr nas salamandras, não é? Mas é uma pena, que é... Eu tenho esta caixa aqui de madeira, de vinhos. Não estou a fazer publicidade, embora pareça. Quer dizer, esta câmara é uma das que utilizo. Este está o furinho lá dentro, ele aí, pequenino.
O que eu quero dizer é o seguinte: anda muito material deste por aí, que as lojas depois, não sei o que é que lhes fazem, mas em princípio isto vai para partir e para ir para queimar, não é? Para queimar pagando, não é? E se calhar em sacos, que é para o pessoal meter na chalana. Ora bem, o que eu quero dizer? Se forem a uma loja que venda vinhos, eles arranjam sempre uma caixa de ouro. E este material, é caso para dizer, é só para, basta fazer. Eu, por acaso, sou pouco industrial, tenho pouco trabalho de mãos, mas pronto. Fiz um furo largo, abri um buraco grande com uma broca craniana, depois pus-lhe aqui um elemento que servisse para atrair o ímã, para fechar, para sair do obturador, porque a maior parte dos meus obturadores ou são porta-pontas de charutos ou são eletromagnéticos deste tipo. Utilizei uma tampa de qualquer coisa, possivelmente de um lanche daqueles que põem para as pessoas comprarem, mas tem aquelas tampas de alumínio. E tem preto. E dá para usar. Isto porquê? Porque, lá está, para contrariar também a ditadura do formato. A ditadura do formato, porque senão, a determinada altura, como nestas latas, os formatos começam a ser todos muito iguais. Tenho aqui também outra de vinho, isto era de uma amostra, esta ainda veio de Lisboa. Então, ainda é mais fácil, lá está o furo feito com a ponta Paris e isto. E isto leva-me sempre a fugir à alta definição dos furos feitos a laser. A Lennox Laser produz furos furados a laser, portanto, metidos a laser de alta precisão, com erros de 0,002 microns, e isto permite, portanto, são elementos ópticos, é material da óptica de alta precisão, mas eu sou mais de... Vamos ver o que é que estudar, não é? É a única coisa em que não sou tecnológico, não é? Porque depois faço, como vocês sabem, como alguns sabem, está aqui gente que não me conhece, e gente que não me viu trabalhar, a fotografia que eu faço, a primeira que faço com cada câmera é aleatória. Eu vou experimentando com o papel fotográfico, começo, por exemplo, se tiver sol, faço 30 segundos, se o papel fotográfico ao regular tiver ficado muito escuro, baixo para os 10 segundos ou para os 5 segundos e depois encontro o ponto em que a fotografia está bem. Mas o meu trabalho, em termos técnicos, passa por assentar a lata num scanner, digitalizar a envolvente do furo, fazer o crop do furo e verificar qual é a dimensão. E aparecem assim dimensões do tipo 0,44, 0,46. Não é? E então faço a média, 0,45, a distância total e sei o diafragma. Portanto, a partir daí eu sei, e esta tem F70, esta tem F100, portanto eu tenho um conjunto de informações que trabalho com regularidade. Ao usar as aplicações que há para telemóvel, para smartphone, meço a luz com esse sistema e depois na listagem das minhas câmaras, a que estiver a usar, vou lá, introduzo o valor do tempo da exposição, calculo para o papel que estou a utilizar e tenho uma informação que me permite evitar tanto desperdício de material, tanto gasto de papel, porque ele tem que render. Não é? E são alguns, por exemplo, solarografia, também uso uma câmera estanopeica, mas eu, por exemplo, sou pouco dado à solarografia porque acho que é um trabalho muito aleatório, não é? Eu quero as coisas controladas comigo. Não quero que o sol determine. O sol já me dá o discurso e depois eu controlo o que quero fazer. A solarografia vive muito de um processo aleatório que será resultado do trabalho numa determinada época, num determinado momento, com o sol que aconteceu. Mas esta técnica de controlar o coisa eu criei, penso já no milénio passado, com o primeiro scanner que ainda era com uma resolução baixíssima, era tremendo. Eu ficava ali à espera de ver o que é que isto ia dar. Então, não sei se nos despedimos. Ou se ainda há João Teixeira. Não, João Teixeira já disse que não. Já disse que não. Não. Pronto. Já todos falaram. Agora falta falar. Olá, bom dia a todos.
Meu nome é Sónia Silva, sou a responsável pela extensão cultural e educativa do Centro Português de Fotografia. Eu peço desculpa de me ter apresentado no início, não foi esta a educação que a minha mãe me deu, mas como é a primeira vez que estou a fazer isto aqui, Zoom, no CPF, trocamos aqui um bocadinho a ordem das coisas. De qualquer maneira, quero agradecer imenso por terem vindo. É a iniciativa possível. Nós já tínhamos combinado o ano passado, eu e o Leal, já tínhamos combinado fazer uma oficina de fotografias de Snowpeca aqui. Não foi possível devido à pandemia. Este ano também não, mas este ano temos, não, pelo menos, a exposição e uma palestra, uma apresentação temos de fazer. Não vamos deixar que este vírus também nos iniba de todo. Está a condicionar-nos, obviamente, mas estamos a tentar que não nos iniba completamente. E eu também tenho um grande gosto por ouvir falar de fotografia, seja elas Snowpeca ou não. Eu gosto muito de fotografias de Snowpeca. Tenho notado nos últimos anos que há um interesse crescente pelo controle e pela intervenção que o autor tem ao fazer este tipo de imagem fotográfica, porque, na minha opinião, a fotografia digital começa a cansar muito as pessoas, sobretudo as pessoas mais jovens. Portanto, há uma nostalgia por aqueles processos que permitem uma intervenção maior de parte de quem faz. Bem, de qualquer maneira, não quero terminar sem vos agradecer mais uma vez por estarem presentes, sem vos dizer que venham ver a exposição se ainda não o fizeram. Fica até o dia 8 de maio, aqui no Centro Português de Fotografia, a entrada é gratuita, venham porque vale muito a pena. É só isso. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigado, amigos. Bom dia. Aliás, ainda é bom dia. Ainda é bom dia, ainda é bom dia. Mesmo hora de... Tá. Bom trabalho, estou no peito. Obrigada. Obrigado. Todos e até uma próxima. Até à próxima, Até à próxima. exatamente. A primeira de muitas. Espero bem que sim. Vamos lá então terminar. Podemos encerrar?